Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos o ponto mais crítico que pode mudar totalmente o rumo da geopolítica latino-americana: a interceptação e apreensão de um petroleiro venezuelano pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, em plenas águas internacionais, próximas à costa da Venezuela. Esta não é apenas mais uma operação de rotina. Estamos falando do maior navio petroleiro já apreendido pelos americanos, capturado em território sensível, com o maior aparato militar reunido no Caribe desde a crise dos mísseis de Cuba. Um movimento que não apenas atinge a principal fonte de receita do regime de Nicolás Maduro, mas que pode ser a fagulha que transforma tensões diplomáticas em confronto militar aberto. Washington acaba de cruzar uma linha vermelha que o regime venezuelano jurou defender a qualquer custo. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. Na manhã de 10 de dezembro de 2025, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou à imprensa na Casa Branca que as forças dos Estados Unidos haviam acabado de apreender um petroleiro nas proximidades da costa venezuelana. Segundo Trump, tratava-se do maior navio petroleiro já interceptado pelos Estados Unidos. A operação foi conduzida pela Guarda Costeira Americana, com apoio direto da Marinha do Sissequaiua e do FBI, em cumprimento a um mandado de apreensão federal. A embarcação em questão é o petroleiro Skipper, registrado sob a bandeira da Guiana, mas há anos sob sanções do Tesouro Americano por suas ligações com o Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã e com organizações classificadas por Washington como terroristas, incluindo o Hezbollah. De acordo com fontes do governo Trump, o navio transportava aproximadamente 1.100.000 barris de petróleo pesado venezuelano tipo Mary, que havia sido carregado no principal porto petrolífero da Venezuela, José, entre os dias 4 e 5 de dezembro. O destino declarado: Cuba. Às 6 horas da manhã, horário local, 2 helicópteros militares MH-60 Seahawk se aproximaram do petroleiro. Do porta-aviões USS Gerald R. Ford, posicionado no Caribe como parte da chamada Operação Lança do Sul, desceram forças especiais americanas, acompanhadas por 10 fuzileiros navais e 10 membros da Guarda Costeira. A abordagem foi descrita como segura. A tripulação não ofereceu resistência. O navio foi então escoltado para águas sob controle americano. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, divulgou um vídeo de 45 segundos mostrando a operação em andamento. Helicópteros se aproximando da embarcação, indivíduos armados e camuflados fazendo rapel sobre o convés. Bondi justificou a ação, afirmando que o petroleiro fazia parte de uma rede ilícita de transporte de petróleo sancionado da Venezuela e do Irã, utilizada para financiar organizações terroristas estrangeiras. Segundo ela, o Skipper já estava sob sanções há vários anos, mas continuava operando no mercado paralelo, evitando identificação ao navegar sem bandeira ou exibindo bandeiras falsas. Nos bastidores, o primeiro movimento veio de uma estratégia cuidadosamente montada. A interceptação não foi um ato isolado. Ela se insere no contexto de um reforço militar massivo dos Estados Unidos no Caribe, iniciado em outubro de 2025. Desde então, Washington enviou para a região o maior aparato naval em décadas: o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra do mundo, com capacidade para mais de 75 aeronaves militares e 5.000 marinheiros a bordo. 8 navios de guerra adicionais, incluindo 3 destroyers equipados com mísseis guiados, um submarino nuclear de ataque, aeronaves de combate F-35 e esquadrões de caças F-18 Super Hornet. Essa mobilização representa o maior deslocamento de força militar americana na região desde a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Oficialmente, a Operação Lança do Sul tem como objetivo combater o narcotráfico e interromper atividades ilícitas de cartéis ligados ao regime venezuelano. Na prática, analistas militares apontam que o poder de fogo reunido supera em muito qualquer exigência para ações pontuais contra embarcações de drogas. A presença do porta-aviões Ford, com seus caças, mísseis Tomahawk de longo alcance e sistemas de alerta antecipado E-2 Hawkeye,
transforma a operação em uma plataforma de dissuasão estratégica e projeção de poder. Desde o início de setembro de 2025, as forças americanas já realizaram 20 ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas, principalmente no Caribe e no Pacífico Leste. Pelo menos 87 pessoas foram mortas nesses ataques. Embora o Pentágono não tenha detalhado as operações, confirmou que alguns dos mortos eram venezuelanos. A legalidade dessas ações tem sido questionada por parlamentares democratas e especialistas jurídicos, que alertam para a ausência de transparência e de supervisão adequada. Aliados europeus também expressaram preocupação com os bombardeios em águas internacionais. Mas a calma durou pouco. A interceptação do Skipper marca uma mudança de tática. Até aquela manhã de 10 de dezembro, Washington havia evitado interferir diretamente nas exportações de petróleo venezuelano, apesar das sanções. A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, exportou mais de 900 mil barris de petróleo por dia no mês anterior, a terceira maior média mensal do ano. Esse fluxo de petróleo, vendido principalmente para a China e outros mercados asiáticos a preços consideravelmente reduzidos, é a linha de vida econômica do regime de Maduro. Ao apreender o Skipper carregado de petróleo venezuelano, os Estados Unidos atacaram diretamente essa artéria vital. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, a resposta não tardou. O governo venezuelano, por meio do Ministério das Relações Exteriores, emitiu um comunicado oficial denunciando a operação como um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional. Caracas acusou Trump de confessar publicamente o objetivo real da pressão americana: apoderar-se do petróleo venezuelano sem qualquer compensação. Segundo o regime, a apreensão do petroleiro revela que as verdadeiras razões para a agressão prolongada contra a Venezuela não são migração, narcotráfico, democracia ou direitos humanos, mas sim o saque dos recursos energéticos do país. O presidente Nicolás Maduro, que participava de um ato com apoiadores em Caracas no momento do anúncio de Trump, declarou que a Venezuela exige o fim do intervencionismo ilegal e brutal dos Estados Unidos no país e na América Latina. Maduro fez referência histórica a outras intervenções americanas, citando Vietnã, Somália, Iraque, Afeganistão e Líbia, e pedindo basta às guerras eternas e imperiais. O governo bolivariano afirmou que apelará a todos os organismos internacionais existentes para denunciar o que considera um grave crime internacional e defendeu que protegerá com absoluta determinação sua soberania, recursos naturais e dignidade nacional. Nos dias seguintes à interceptação, a Venezuela colocou todas as suas defesas aéreas em alerta máximo, incluindo sistemas portáteis. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, coordenou a mobilização de 200 mil militares regulares, além de milícias civis integradas. Exercícios militares foram realizados em Caracas e estados vizinhos, envolvendo tanques russos e mísseis superfície-ar. A estratégia venezuelana visa projetar unidade e preparar uma resistência no estilo guerrilha, ou semear o caos em caso de um ataque aéreo ou terrestre dos Estados Unidos. Contatos com o Irã foram estabelecidos para reparos em aeronaves e radares, enquanto suprimentos, incluindo alimentos e munições, foram distribuídos em bases estratégicas. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. Dias antes da apreensão do Skipper, na sexta-feira 29 de novembro de 2025, Trump havia declarado que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deveria ser considerado totalmente fechado. Essa declaração, feita em tom de ultimato, levou companhias aéreas a evitar a região e elevou o nível de alerta militar. Analistas consideram que o tom da mensagem é compatível com momentos que antecedem operações táticas, especialmente quando planos militares já estão elaborados e prontos para execução. Nos dias seguintes, caças F-18 dos Estados Unidos, partindo do porta-aviões Gerald R. Ford, realizaram sobrevoos próximos ao Golfo da Venezuela, em aparente teste às capacidades de radar e defesa aérea venezuelanas. Embora autoridades americanas tenham afirmado que os jatos permaneceram em espaço aéreo internacional e que a operação não tinha caráter provocativo, especialistas apontam que atividades como essa servem para demonstrar alcance e prontidão perante o governo de Maduro. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. Trump tem levantado repetidamente a possibilidade de intervenção militar na Venezuela,
mas até o momento não ofereceu detalhes sobre suas intenções. Quando questionado por repórteres sobre o que pretende fazer, o presidente americano respondeu de forma enigmática: "Meio que já me decidi." Segundo fontes do governo, reuniões de alto nível ocorreram na Casa Branca na semana anterior à interceptação do petroleiro para discutir opções relacionadas a possíveis operações militares na Venezuela. Uma dessas reuniões teria apresentado opções de bombardeios em território venezuelano, embora nenhuma ordem formal de ataque tenha sido anunciada. A tensão ganhou novos contornos após uma aeronave do regime venezuelano, conhecida por já ter servido ao presidente Maduro, voar até a fronteira com o Brasil antes de retornar a Caracas. O trajeto inusitado, acompanhado por plataformas de monitoramento, despertou especulações sobre uma eventual fuga do líder venezuelano. Embora autoridades brasileiras na região não tenham confirmado nenhuma movimentação extraordinária, a possibilidade permanece em debate entre especialistas. Mas Trump não limitou suas ameaças à Venezuela. Na mesma conversa com jornalistas, em que anunciou a apreensão do skipper, o presidente americano dirigiu uma ameaça direta ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. É melhor ele ter cuidado ou será o próximo? Trump acusou Bogotá de enviar cocaína para os Estados Unidos e alertou Petro para que fique esperto. A Colômbia, que por décadas foi o principal aliado dos Estados Unidos na luta antidrogas na América Latina, agora enfrenta abertamente Washington. Petro ordenou a suspensão do compartilhamento de inteligência com os Terceiriwa até que os ataques contra barcos no Caribe cessem, afirmando que o combate ao narcotráfico deve ser subordinado aos direitos humanos do povo caribenho. Situação semelhante ocorreu durante a Guerra do Iraque, em 2003, quando uma decisão isolada de intervenção alterou o equilíbrio regional por décadas. Aqui, o paralelo é claro. Ações unilaterais em nome da segurança nacional têm o potencial de desestabilizar toda uma região, criando efeitos em cascata que vão muito além do alvo imediato. A apreensão do petroleiro Skipper também teve impacto imediato nos mercados globais de energia. Os futuros do petróleo subiram após a notícia da interceptação. O Brent, referência global, foi cotado a $62,35 por barril, enquanto o West Texas Intermediate fechou em alta a $58,46 por barril. Analistas apontam que a apreensão do navio inflama preocupações imediatas com o fornecimento, especialmente porque a Venezuela teve de descontar profundamente seu petróleo bruto ao seu principal comprador, a China, devido à crescente concorrência com o petróleo sancionado da Rússia e do Irã. Do outro lado do Atlântico, aliados regionais, como a Colômbia, monitoram a situação sem endossar invasões. A oposição venezuelana, liderada por Maria Corina Machado, apela por desobediência interna às ordens de Maduro. Machado, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 10 de dezembro, não esteve presente na cerimônia em Oslo, na Noruega, sendo representada por sua filha. Essa dinâmica equilibra a pressão militar com canais de negociação, sem decisão final anunciada. O Brasil, por sua vez, tem levado o tema a discussões bilaterais e fóruns internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou os riscos de instabilidade sul-americana diante da ampliação da presença militar do Sinequã, alertando para a necessidade de negociações diplomáticas imediatas para evitar que a crise evolua para um conflito armado que impactaria toda a região e a comunidade internacional. A captura do petroleiro ocorre ainda depois de o governo Trump tornar pública a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. O documento coloca a América Latina novamente em foco e revive a doutrina Monroe, preceito que estabelece o continente como esfera de influência de Washington e foi utilizado para justificar uma série de intervenções em países da região no passado. Para especialistas, independentemente da possibilidade de caças americanos realizarem ataques dentro da Venezuela, a presença do porta-aviões Ford já muda o cenário regional. Como afirmou Elizabeth Dickinson, do International Crisis Group, este é o núcleo do que significa ter poder militar dos Camusiwa novamente na América Latina. Agora vamos às consequências práticas dessa operação. No campo econômico, a interceptação do Skipper representa um golpe direto na principal fonte de receita do governo venezuelano. A Venezuela exporta mais de 900 mil barris de petróleo por dia, e a interrupção desse fluxo, mesmo que parcial, pode asfixiar ainda mais a economia do país.
Os preços do petróleo já reagiram, e o risco de novas ações americanas mantém os mercados em estado de alerta. A China, principal destino das exportações venezuelanas, monitora a situação com atenção, pois qualquer bloqueio amplo afetaria suas cadeias de suprimento energético. No campo político, a apreensão marca uma mudança de estratégia de Washington. Ao atacar diretamente as exportações de petróleo, os Estados Unidos mostram que estão dispostos a ir muito além das sanções econômicas tradicionais. A resposta venezuelana, com mobilização militar e alerta de defesa aérea, indica que o regime de Maduro está se preparando para resistir a uma possível escalada militar. Organismos internacionais serão acionados por Caracas, e a pressão diplomática sobre Washington deve aumentar, especialmente de países latino-americanos que temem a instabilidade regional. No campo militar, a Operação Lança do Sul, com o porta-aviões Gerald R. Ford e toda a estrutura de combate no Caribe, cria uma plataforma de dissuasão estratégica sem precedentes na região. A presença de forças especiais, submarinos nucleares e caças de última geração permite aos Estados Unidos executar desde ações pontuais, como a apreensão do Skipper, até operações de maior envergadura, se necessário. A Venezuela, por sua vez, mobiliza 200 mil militares e busca apoio do Irã para fortalecer suas capacidades de defesa. O risco de um confronto direto permanece, e qualquer incidente planejado ou acidental pode desencadear uma escalada difícil de controlar. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.